Oi, eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais um vídeo. Dessa vez é a continuação do vídeo da série que a gente tá fabricando uma mesa resinada do zero. Então, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, a gente já fez, se eu não me engano, 4 episódios. E nesses episódios a gente está mostrando todos os possíveis perrengues, todos os problemas, como resolver, o que acontece quando, por exemplo, você tem problemas com o tipo da madeira, se a madeira estava podre, se não estava, como resolver isso, como que a gente pode aplanar a madeira. Meu, já tem um conteúdo extremamente completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição da série, tá? E já deixa o like nesse vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os sistemas epóxi que são possíveis da gente usar nesse trabalho. Quais sistemas a gente tem a possibilidade de usar e quais eu vou optar para utilizar, quais eu vou utilizar nesse trabalho. Bom, a gente, como vocês viram na parte de selagem, onde a gente selou ali as bordas do rio, né, onde a gente vai fazer o preenchimento de resina, nós utilizamos a resina 2004 com o endurecedor 3154, popularmente conhecida como resina epóxi de baixa viscosidade, tá? É uma resina, digamos que a de entrada, a resina padrão, porém ela apresenta diversas características que o fazem um dos sistemas mais incríveis do mercado. Então, tanto a 2004, que é de baixa viscosidade, quanto a 2001, que é de alta viscosidade, são sistemas que são extremamente versáteis, excelente resistência química, facilidade na dosagem. Então, por exemplo, você tem que trabalhar com esses dois sistemas 2 para 1, então é bem fácil, 100 gramas de resina, 50 gramas de endurecedor. Eles têm uma ótima transparência, muita resistência química, resistência física, não precisa de grandes aquecimentos para você ter uma superfície com uma qualidade de acabamento boa. Então é um sistema extremamente coringa, né? É um sistema que dá para você trabalhar para diversos tipos de aplicação, desde biojoias, revestimentos, porcelanato líquido, laminações em fibras especiais ou não, né? Fibra de vidro, fibra de carbono, aramida, etc. Então, esse é o primeiro sistema que a gente tem como arma para poder trabalhar nesse projeto. Para esse projeto, então, a gente utilizou a 2004, como vocês viram no vídeo anterior, para selar a madeira. Então, apenas repetindo, qual que é o objetivo de você selar uma madeira quando você vai trabalhar com resina? São 2 principais motivos. O primeiro deles é você preencher a parte que tem ar dentro da madeira, né? A madeira é um material poroso, ou seja, tem muito ar lá dentro. Então, conforme você coloca a resina, você aplica a resina utilizando um pincel, você, entre aspas, pinta a madeira ali utilizando resina e endurecedor, você está estabilizando a madeira, você está preenchendo todo aquele ar da madeira com a resina. Além disso, quando você sela a madeira utilizando esse método, esse sistema, você também está melhorando a estabilidade dimensional da madeira. O que é isso, né? A madeira, quanto mais densa, ou quanto menos densa na realidade, ela costuma a se mexer, ela mexe muito, como dizem os marceneiros, né? Conforme ela ganha ou perde umidade, ela mexe muito nas suas dimensões. Tem madeiras, por exemplo, que muitas vezes elas podem mexer até 12%, 15% e muitas vezes até rachar em alguns pontos da madeira ali que não tiver bem densificado, muito bem, com grande resistência ali. Então a resina ela vai ajudar a estabilizar isso também, fazendo com que essa instabilidade dimensional, essa perda e ganho de umidade não faça a madeira se mexer muito, fazendo com que você tem uma madeira com mais resistência, você não tem problemas também quando você faz isso com fungos ali, problemas de bactérias, micro-organismos ali, onde você pode ter problemas de colagem posteriormente, tá bom? Então esses são os 2 sistemas que a gente desenvolve aí, nesse caso, para isso. Poderia usar a 2001 e não a 2004 para a parte de selagem? Poderia. A gente costuma utilizar mais a 2004. Tem gente que prefere usar a 2001 por ser um produto mais viscoso. Normalmente você tem um pouco, às vezes você consegue diminuir a aplicação de uma demão a mais, por exemplo, ali na hora de selar. Então isso é uma questão muito particular, tá bom? Ambos funcionam muito bem para esse ponto. Bom, agora a gente está no ponto de fazer o preenchimento. Nós ainda não sabemos qual que vai ser o efeito que o cliente dessa mesa quer,
como a gente falou lá no primeiro vídeo, é um presente que nós estamos fazendo, vamos lidar como se fosse um cliente, tá? Que é exatamente esse processo que um fabricante de river table faz. Então não sabemos ainda qual que é o efeito que o cliente quer. Se for um efeito pigmentado, a gente não precisa de uma resina com proteção UV. Caso seja um efeito com pouco corante ou até um efeito transparente, aí é interessante a gente utilizar uma resina com proteção UV, ou seja, uma resina que vai ter uma estabilidade de cor maior, diminuindo, aumentando, na verdade, o tempo que ela vai ficar sem amarelar ali. E na parte do preenchimento nós temos duas opções, ou a gente faz em camadas, ou seja, a gente pode utilizar a resina 2001 ou 2004, como eu comentei, caso seja uma peça pigmentada, aí a gente faria em camadas, camadinhas ali de até 1 centímetro, um pouco menos para não correr risco. É uma resina de média para alta reatividade, ou seja, você não pode fazer grandes espessuras com sistemas assim. Tem outra opção ainda para camadas menores, para a gente fazer por camadas, que seria a resina 4002 ou 4008, ambas utilizando o endurecedor 5000, 4002 de alta viscosidade e 4008 de baixa viscosidade. Esses dois sistemas, eles são sistemas com proteção UV, tá? Então vão ter uma grande estabilidade de cores. A gente fez testes aí, inclusive vou trazer em breve os resultados dos testes laboratoriais que nós fizemos, e a gente já consegue destacar e ter uma conclusão de que esses sistemas eles têm pelo menos 100 vezes mais resistência ao amarelamento, ao amarelecimento, do que sistemas convencionais, tá? Então esses são os dois sistemas que eu indicaria caso a gente fosse fazer por camadas. Caso a gente opte por fazer de uma vez só, nós temos que utilizar um sistema de altas espessuras, que no caso é a resina 4230 com endurecedor 6820. É um sistema mais caro, preço por quilo? Sim, porém, quando a gente faz um trabalho desse, a gente tem que colocar na ponta do lápis outros custos também. Se a gente for fazer por camadas, nessa peça, se eu não me engano, vai ter em torno de uns 5 centímetros de altura ali mais ou menos. Imagina, a gente teria que fazer no mínimo 5 camadas de resina, aguardando um intervalo ali entre 8 e 9 horas em cada camada, ou seja, faz as contas aí do tempo que demoraria só para a gente preencher. Será que realmente vale? O preço da 4230, como eu comentei, que é uma resina de altas espessuras, é maior, o preço por quilo? Sim, mas é um produto que a gente consegue fazer essas 5 etapas, essas 5 camadas de uma vez só. Ou seja, se o efeito aonde o cliente quiser que seja um efeito ali, por exemplo, sei lá, o mais clássico de todos, um corante azul. Mistura o corante azul na resina 4230, aplica de uma vez ali, respeitando, obviamente, de 3 a 5 centímetros ali, varia muito, tá? Entendam, essa questão de espessuras sempre varia em função de volume, espessura, sistema escolhido, temperatura ambiente, então é sempre uma equação de tudo isso. Normalmente de 3 a 5 centímetros não tem problema com a 4230, tá? Respeitando aí até uns 10 quilos de aplicação por vez, normalmente não tem problema. Agora, se tiver muito calor, for norte, nordeste, aí você tem que também ter um pouco ali de bom senso de diminuir um pouco essa quantidade de resina para você não sofrer aí com uma possível exotermia e possível trinca. É difícil trincar, mas às vezes acontece sim. Então nesse caso, eu vou optar por utilizar uma resina de altas espessuras. Por quê? A gente não quer demorar 3, 4 dias para poder fazer essa aplicação. Então vamos utilizar a resina 4230 para fazer o preenchimento. E aí depois a gente precisa fazer a camada superficial, a laminação, como dizem, vitrificação. Eu gosto de chamar de revestimento, porque se você chamar de laminação para a galera dos compósitos mesmo, o cara vai falar, isso não é laminação coisa nenhuma, não tem fibra. Laminação é o termo utilizado para fibra e resina, tá? Para vocês ficarem mais cientes aí. Nesse caso, qual resina que a gente pode utilizar? Eu vou usar a resina 2004 com 3154. Ah, Bedu, mas não é melhor utilizar a 4008, que tem proteção UV, como você comentou há pouco? Pode utilizar, ok. Só que ela é um pouco mais cara e nesse caso eu não preciso de proteção UV. Por quê? É uma camada muito fina, por mais que eu faça 2, 3 camadas ali de revestimento, de vitrificação, né,
de aplicação de superfície ali, não vai ter problema porque é uma camada fina. Então, por mais que envelheça, por mais que amarele, não fica perceptível, tá bom? Então, esses foram os sistemas que nós estamos escolhendo para seguir esse projeto dessa mesa incrível. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, olha, eu te garanto, se você assistir essa série, eu garanto que você vai finalizar essa série sabendo fazer uma River Table. Essa série tem muito mais informação do que muito curso por aí, tá bom? Claro, a gente tem vários cursos que a gente indica, inclusive estão na descrição os cursos da Multieduc aqui, mas essa série ela tá feita com muito carinho, muito amor aí para vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal e semana que vem o vídeo vai ser ensinando ali você calcular a quantidade de resina que vai ser aplicado naquela parte de preenchimento, né, de altas espessuras, quanto que você vai gastar, os cuidados que você tem que tomar na hora de despejar, o que eu tenho que fazer para remover uma possível bolha, se por acaso vazar, vai que vaza, como que você deve resolver essa questão. A gente vai fazer um vídeo bem legal nessa parte que muita gente ainda tem dúvida, tá bom? Bom, se você ficar com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!